Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Os valentões do ensino médio não sabiam que o garoto novo era um lutador brutal. Quando Ryan Keller atravessa pela primeira vez as grandes portas metálicas da escola secundária Roosevelt em Houston, um vento morno soprava pelo asfalto rachado do estacionamento. Havia aquele zumbido tão característico das escolas americanas entre o bater dos armários, o ranger dos tênis no chão encerado e as vozes adolescentes ecoando pelos corredores. Ryan avançou com um passo lento, quase calculado. Ele estava usando um jeans desbotado um pouco largo, e camiseta cinza sem logotipo, e um jaqueta caqui desgastada que ele manteve aberto apesar do calor. A boné preto puxado para baixo escondeu parcialmente o olhar. Não tinha uma mochila chique, nem celular na mão, nem um sorriso forçado para fazer amigos. Nada. Ele não estava procurando atenção. Mas esse tipo de atitude, num lugar como Roosevelt, era exatamente o que atraiu a atenção. Outro cara perdido sussurrou um aluno baixinho enquanto passava por ele. Outros olharam para ele brevemente e depois seguiram adiante. Indiferença pesada que é reservado para estrangeiros. Mas alguns, já, notaram sua aparência discreta. Seu silêncio. Sua estranheza. Na primeira hora, ele se perdeu 2 vezes enquanto procurava sua aula de química. Nenhum aluno lhe ofereceu ajuda. Alguns o encaravam com cara de deboche, outros já o filmavam disfarçadamente com seus celulares. Ryan não falou. Ele estava observando. Seus olhos, afiados e penetrantes sob o boné, examinavam cada detalhe, a posição das câmeras, os corredores desprotegidos, as saídas de emergência, os grupos que dominavam as áreas comuns. Este menino não tinha nada difícil à primeira vista. Caminhava com os ombros ligeiramente curvados, evitava multidões, sentava-se sempre nos cantos, de costas para a parede, como se por instinto. Comia sozinho no refeitório, nunca levantava a mão durante a aula e só respondia aos professores com frases curtas. Ele é fundido na decoração como uma sombra, como se tivesse aprendido a se tornar invisível. Mas em Roosevelt, essa invisibilidade não era um escudo. Porque nesta escola a neutralidade não existia. Pertencíamos a uma tribo, um clã, uma panelinha. Se você não fosse popular, atlético, rico ou engraçado, era um alvo. E se não reagisse, era uma presa. E predadores estavam à espreita. Muito rapidamente, o olhar das 3 figuras mais temidas do ensino médio caiu sobre ele. Travis Miller, autoproclamado capitão dos corredores, alto loiro, sempre usando seus AirPods e seu sorriso carnívoro. Cole Henderson, um garoto magro com um senso de humor tóxico, que filmava tudo para as redes. E Derek Walsh, o mais impulsivo, aquele que atacava antes de falar. Eles éramos filhos da elite local, um pai juiz federal, outro presidente de uma rede imobiliária, o último banqueiro influente. A reputação deles era mais parecida com governar pelo medo do que carisma. Eles já haviam dominado mais de um recém-chegado, levando alguns a mudar de escola, outros a se retirarem completamente. A equipe fazia vista grossa ou se contentava em fazer denúncias sem acompanhamento. Os pais não ousavam apresentar queixas contra os filhos dos poderosos. E este ano a atenção deles caiu em Ryan Keller. Por que ele? Talvez porque ele não reagiu à primeira provocação no corredor. Ou porque ele não pareceu impressionado. Ou talvez apenas porque em um mundo barulhento, o silêncio perturbador, eles olharam para ele. Eles disseram um ao outro, fácil, muito discreto, muito quieto. Não vai durar 2 semanas. Eles estavam errados. Mas eles só iriam descobrir isso tarde demais. No segundo dia de aula, a Roosevelt High School já fervilhava de vida. Conversas enchiam os corredores, armários batiam e fones de ouvido emitiam graves saturados. As pistas estavam no lugar. Os territórios estavam marcados. Atletas perto do ginásio e intelectuais perto do armário 300, góticos perto da escada D. Ryan, por outro lado, simplesmente caminhava em linha reta, com os olhos no chão, a bolsa pendurada no ombro, agarrada ao corpo. Ele já conhecia a planta do prédio depois de andar silenciosamente de um lado para o outro no dia anterior. Evitava a multidão, calculava seus ângulos como um soldado em missão. Cada passo era uma escolha, cada desvio, uma estratégia. Mas nada poderia prepará-lo para o confronto inevitável. Ao passar perto do corredor de arte, um espaço estreito, geralmente vazio àquela hora, ele parou no meio do caminho. Travis Miller tinha acabado de entrar, de braços cruzados, ladeado por seus 2 acólitos. Era mais alto que Ryan, seguro de si, com um sorriso irônico, exibindo a postura dominante de alguém que sabe que pode se safar de qualquer coisa. Ei, qual é o seu nome mesmo? Rick? Randy?
Tanto faz. Você não cumprimentou os mais velhos. Ryan ergueu os olhos lentamente. Não respondeu. Sua respiração permaneceu calma, comedida. Atrás de Travis, Colin Anderson aproximou-se, rindo baixinho. Agarrou a alça da bolsa de Ryan e com um movimento brusco jogou-a no chão. O conteúdo se espalhou com um baque surdo, livros didáticos, cadernos, um estojo, um pequeno caderno preto que se abriu, revelando uma caligrafia precisa e organizada. Ops, disse Colin, fingindo inocência com o celular já ligado para filmar a cena. Então foi Derek Walsh que entrou em cena. Ele pegou uma maçã que havia rolado para fora da sacola, colocou-a teatralmente na frente de Ryan, e lentamente a esmagou com o sapato, encarando-o. Você estava com fome? Que pena. Ryan ficou paralisado. Ele não se mexeu. As risadas ao redor deles aumentaram. Outros estudantes, atraídos pelo espetáculo, já formavam um pequeno círculo. Alguns filmavam. Outros desviavam o olhar, cúmplices do silêncio. Alguns sussurravam. Quem é esse cara? Ele não vai conseguir. Ryan, sem dizer uma palavra, ajoelhou-se. Recolheu metodicamente suas coisas. Página após página, livro após livro. Limpou a capa suja do livro de história, guardou o caderno e fechou o estojo. Cada movimento era lento e controlado. O silêncio agora pesava mais que o riso. Você não quer responder, mudo? Perguntou Travis, erguendo a voz com o orgulho ferido. Nem um olhar. Ryan finalmente olhou para cima. E naquele breve momento, seus olhos se encontraram. Um olhar calmo. Gelado. Desprovido de medo. Desprovido de ódio também. Um olhar vazio, mas profundo, como um poço sem fundo. Travis recuou um pouco, imperceptivelmente. Não entendia o que tinha visto. Mas algo naquele olhar o perturbou. Então Ryan se virou e foi embora, deixando para trás a bolsa reconstruída, o chão sujo e um grupo de alunos que não sabiam se riam, ou se preocupavam. Para Travis, Colin e Derek, esse silêncio foi uma prova de fraqueza. Uma submissão. No mundo deles, qualquer um que não revidasse era um perdedor. Eles não entenderam que alguns silêncios são carregados de tempestades. Eles não viram que Ryan tinha escolhido não responder, e ao escolher a calma, ele estava lhes oferecendo uma última chance. Mas eles não o aproveitaram, e logo eles descobririam que não estavam lidando com um garoto perdido, mas em uma máquina treinada para sobreviver. Ryan não nasceu para fugir, não estava na sua natureza. Ele cresceu onde outros aprenderam a se esconder, ele aprendeu a resistir. Seu mundo não era um casulo. Era uma rua cinzenta e áspera com rachaduras e sirenes. Ele vira coisas que nenhuma criança deveria ver. Corpos caídos na calçada após brigas, vizinhos algemados na frente dos filhos. Discussões que se transformavam em gritos e tiros. Seu bairro Billings, Montana, não estava nos mapas turísticos. Seu refúgio era sua mãe, Karen Keller, enfermeira noturna no Hospital Geral. Ela trabalhava em turnos de 14 horas. Mal dormia e estava se virando desde que o pai de Ryan foi embora sem deixar um endereço. Ela estava exausta, mas inabalável. Ela tinha duas regras. Você diz a verdade, mesmo que doa. Você protege aqueles que ama, mesmo que isso lhe custe caro. Mas nessas ruas, o amor não era suficiente. Tem 8 anos, Ryan quase foi sequestrado. Um homem em uma caminhonete o atraiu com uma caixa de doces quando ele saía da escola. Se um transeunte não tivesse intervindo, ele teria desaparecido. Naquela noite, Karen não dormiu. No dia seguinte, ela arrastou o filho para o centro comunitário local e o matriculou em um programa de autodefesa. Foi lá que ele conheceu Takoda Reeves, um ex-instrutor do exército que se tornou treinador voluntário de crianças em situação de risco. Takoda não era um homem gentil. Ele nunca sorria. Falava pouco. Observava, ponderava, esperava. Mas quando viu Ryan, sentiu algo. Ele tem os olhos de um menino que viu o medo, mas não fugiu dele. Enquanto outras crianças aprendiam a chutar enquanto riam, Ryan absorvia cada movimento com uma concentração gélida. Ele não estava se divertindo. Ele estava estudando. Takoda acolheu Ryan. Secretamente, ele o treinou em técnicas mais avançadas, proibido para menores em círculos oficiais. Item: combate corpo a corpo em ambientes confinados. Item: gestão do estresse sob pressão. Item: Krav Maga para situações extremas. Item: boxe inglês e tailandês. Item: jiu-jitsu brasileiro para luta de chão. Item: desarmamento e neutralização de armas brancas. Item: controle da respiração e lucidez em situações de caos. Takoda costumava dizer: não treinamos combatentes para a guerra. Treinamos mentes para sobreviver à violência. Ryan cresceu sem nunca faltar a um treino. Depois da escola, ele corria para a academia.
Mesmo em dias tempestuosos, mesmo com febre. Tem 15 anos, um traficante bêbado tentou roubar o apartamento deles enquanto Karen estava de plantão no hospital. Ryan estava sozinho. Ele esperou nas sombras da cozinha, em silêncio. Não chamou a polícia. Não tivera tempo. Quando o homem entrou, faca na mão, Ryan o imobilizou 12 segundos, nenhum grito, nenhum ferimento fatal. Apenas um pulso torcido, um estrangulamento e um corpo inconsciente. A polícia foi então chamada. Viram um menino calmo sentado, segurando a mão trêmula da mãe, dizendo: "Está tudo bem. Acabou." Tem a prender a NS, ele já havia sobrevivido a 2 ataques armados, defendeu amigos da escola, desarmou um adulto durante uma briga em um ônibus. Ele se tornou tricampeão regional de jiu-jitsu, mas ele recusou competições de alto nível. Ele não queria troféus. Ele queria esteja pronto. Takoda o submetia regularmente ao teste psicológico. Você não luta para vencer. Você luta para escolher o momento certo para não para lutar. Mas uma noite o equilíbrio foi quebrado. Um adolescente da sua escola, Shaw Evers, o ameaçava há semanas. Ciumento, impulsivo, provocador. Certa noite, em um terreno baldio, ele esperou por Ryan com outros 2 garotos. Eles o cercaram. Um deles sacou um taco de beisebol. O outro, uma corrente. Ryan os avisa. Apenas uma vez. Afaste-se. Eu prometi que não lutaria mais. Mas Shawn Fonsa. Ryan não pensou 2 vezes. Desarmou o primeiro, derrubou o segundo e incapacitou Shawn com uma joelhada no peito. Mas o golpe foi forte demais. Preciso demais. Automático demais. Shawn teve costelas quebradas e uma lesão pulmonar. Ele passou 3 semanas no hospital. A polícia abriu uma investigação. Takoda testemunhou. A legítima defesa foi reconhecida. Mas Ryan nunca mais foi o mesmo. Naquela noite, ele se trancou no quarto e passou horas olhando para as mãos. Então ele falou sozinho. Nunca mais. Eu não sou uma arma. Eu sou uma escolha. E eu escolho a calma. Fez um voto de silêncio e autocontrole. Não apenas sua voz. Seus gestos. Sua força. Ele só atacaria novamente para salvar uma vida. Este juramento se tornou seu fardo, seu código. Um escudo contra o mundo, mas também uma gaiola. Então, quando ele chegou a Roosevelt High, e os brutos o cercaram, eles não virando que um menino mudo. Eles não sabiam que ele era um campeão adormecido. Um guerreiro desarmado, por escolha. Mas na Roosevelt High School a violência gratuita não parava. Os valentões testavam os limites. O assédio não era apenas um jogo, era um ritual. Uma demonstração de domínio. Um teste de território. Um dia Derek roubou sua lição de matemática e rindo alto jogou-a no vaso sanitário, bem na frente da professora, que deliberadamente desviou o olhar. Em outro almoço, quando Ryan já estava bem vestido para uma apresentação oral, Cole se aproximou por trás e despejou um pacote de ketchup em sua camisa branca. Ryan ficou paralisado, imóvel, enquanto o molho vermelho escorria por seu torso como uma ferida aberta. Ele não disse nada, mas a tensão aumentava. Vibrava em seus músculos, em seu maxilar cerrado, na forma como seus punhos se fechavam nos bolsos. Ele prometera atacar novamente apenas para salvar uma vida. Mas às vezes, para salvar uma vida, também era preciso traçar um limite. Então, numa tarde de sexta-feira, enquanto a chuva caía sobre Houston, com nuvens baixas pairando como uma maldição sobre a Roosevelt High School, eles decidiram ir longe demais. Travis, Cole e Derek o seguiram discretamente para fora do prédio B. Ryan caminhava sozinho, com a bolsa pendurada no ombro e os fones de ouvido pressionados nos ouvidos, sem música. Ele já sabia que estavam atrás dele. Tinha-os visto no reflexo da janela alguns minutos antes. Mas ele continuou andando. Eles o prenderam atrás do ginásio, onde as câmeras de segurança estavam quebradas há meses. O chão estava molhado e lamacento, o ar carregado de eletricidade. Hoje veremos se ele sangra, zombou Travis com uma corrente enferrujada enrolada em seu punho como uma cobra pronta para morder. Cole ligou a câmera do telefone. Ao vivo do Friday Justice, disse ele com uma risada cruel. Derek, com um sorriso de hiena no rosto, segurava uma barra de metal emprestada da oficina da escola. Ryan não recuou. Ele largou a mochila lentamente no chão e levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o de Travis. Vamos lá, diga alguma coisa, sussurrou Travis, aproximando-se. Implore ou grite. Nós gostamos de gritar. Ryan olhou para cima. Seu olhar havia mudado. Não havia mais medo. Não havia mais hesitação. Havia uma tempestade silenciosa. Um vazio frio. Um fogo antigo. E então tudo mudou. Não houve grito. Nenhum anúncio dramático. Apenas um movimento. Uma respiração. Uma explosão de precisão.
Ryan agarrou a corrente no ar, com o estrondo agudo de metal contra a pele. Ele puxou Travis em sua direção, usando seu próprio impulso para jogá-lo contra a parede encharcada do ginásio. O impacto fez a estrutura vibrar. Travis desabou grog. Derek avançou com a barra erguida, gritando. Ryan girou, bloqueou o golpe com o antebraço e atingiu o nervo radial de Derek, desarmando-o em uma fração de segundo. Então, com um golpe certeiro, lançou Derek pelos ares antes de jogá-lo no chão, com as pernas dobradas em um ângulo anormal. Derek gritou. Cole deu um passo para trás, tremendo, com o telefone ainda na mão. Que diabos é isso? Ele murmurou. Ele tentou correr. Má escolha. Ryan saltou, derrubou-o com a precisão de um caçador e o imobilizou no chão, com o joelho encostado na caixa torácica. Com um movimento brusco, agarrou o celular, interrompeu o vídeo e o jogou contra a parede. O aparelho se estilhaçou em pedaços. A chuva continuava caindo. Forte. A água se misturava ao sangue no concreto. Cole chorava. Derek ofegava, incapaz de se mexer. Travis gemia, encolhido contra a parede. Ryan se endireitou lentamente. Olhou para os três, sem ódio, apenas com uma certeza antiquada na voz. Eu avisei sem palavras, disse ele calmamente. Agora ouça com os seus ossos. Então ele se virou e foi embora, em direção à chuva, sem olhar para trás. O vídeo que Cole tentou apagar já havia circulado. Momentos após o confronto, apressadamente, ele a enviou por engano para um grupo privado de estudantes de Roosevelt, um grupo secreto onde rumores, fofocas e zombarias se misturavam. Mas um dos alunos, Maya, uma jovem de olhar vivo e mente curiosa, a viu. Ela olhou para ela, boquiaberta. Então, sem hesitar, ela compartilhou novamente em seu próprio perfil. Em poucas horas, o vídeo estava circulando. Ela andou pela escola. Depois a cidade inteira. Depois, além. A hashtag Rihanna lutador silenciosou nas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Todos queriam ver esse rapaz quieto que, sem dizer uma palavra, desarmou 3 agressores em menos de 20 segundos. Os comentários foram abundantes, variando entre admiração, espanto e até respeito. Alguns alunos já o chamavam de fantasma de Roosevelt, enquanto outros falavam de um herói inesperado. Mas para Ryan, nada havia mudado. Ele não buscava fama ou reconhecimento. No dia seguinte, Ryan foi chamado à sala do diretor, M. Douglas Harper, um homem rigoroso e justo. Ele esperava um boletim de ocorrência, uma ação disciplinar. Talvez até mesmo a demissão. Mas ele recebeu outra coisa. Os depoimentos de alunos que testemunharam as repetidas humilhações. As provas contra Travis, Cole e Derek. E mais importante, a história pessoal de Ryan, contada por sua mãe, Karen Keller, e seu ex-treinador, Takoda Reeves. O Sr. Harper tomou uma decisão de longo alcance. Item. Travis Miller foi suspenso por um período de tempo indeterminado e enviado para um reformatório para adolescentes problemáticos. Item. Derek Walsh e Cole Henderson foram expulsos permanentemente da Roosevelt High School, suas famílias não querendo se expor mais. Foi um raio que caiu do céu. Apesar de tudo isso, Ryan não tentou se expor. Ele voltou à sua rotina habitual, discreto, silencioso, quase invisível. Mas os olhares sobre ele haviam mudado. Alunos que antes compartilhavam sua dor nas sombras começaram a se aproximar. Kevin, frequentemente ridicularizado por seu excesso de peso e timidez, veio sentar-se perto dele na biblioteca. Jaylen, assediado por sua orientação sexual, encontrou em Ryan um aliado silencioso, mas poderoso. Pouco a pouco, um pequeno grupo se formou ao redor dele. Um dia, Ryan decidiu começar um clube extracurricular. Não é um clube da luta. Um clube de autocontrole. De disciplina mental. De controle. Um espaço onde todos pudessem aprender a administrar suas emoções, a respirar antes de agir, a encontrar força na paz interior. Ele chamou esse clube Núcleo Silencioso, o Núcleo Silencioso, o Coração Calmo. O clube tornou-se um refúgio para os marginalizados, um lugar de aprendizado, mas também de solidariedade. Ryan ensinava sem arrogância, com paciência e humildade. Anos depois, Ryan seguiu seu caminho tornando-se instrutor de resposta a emergências em uma organização humanitária internacional, treinando médicos, enfermeiros e civis para se defenderem em zonas de guerra onde a violência é implacável. Onde quer que ele fosse, em todas as escolas, em todas as cidades que visitava, a história do menino silencioso ainda era contada. A história de um jovem que fora considerado fraco, mudo, invisível, mas cujo silêncio, mais do que qualquer grito, fazia seus inimigos tremerem. Às vezes o verdadeiro poder não está na voz mais alta, mas na calmaria antes da tempestade.